Bom dia, bom dia! Tudo bem, meu povo? Como estamos? Nesta terça-feira maravilhosa, iniciamos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus, mais um dia para você prosperar, para você transbordar, para você alcançar aí os seus sonhos, realizar os seus objetivos e crescer sempre, né? Eu sei que a maioria das pessoas, ela tem muitos sonhos e poucas realizações. E é por isso que a minha missão é contribuir de alguma forma para que você realize os seus sonhos, para que você tire as suas ideias do papel. Mas para que isso aconteça, é necessário que você, sabe, aprenda a dominar a si mesmo, aprenda a dominar a sua mente, aprenda a dominar o seu comportamento, aprenda a dominar tudo que há em você para que você faça o que precisa ser feito. E esse é um dos maiores desafios que todo mundo tem. Dominar as suas próprias emoções, dominar aquilo que há em si. Mas o livro de Provérbios ele nos ensina que quando nós controlamos as nossas emoções, nós tendemos a prosperar, nós tendemos a crescer. Então, esse tem que ser o nosso objetivo principal, dominar as nossas emoções, para que possamos ter condições de realizar os nossos objetivos fazendo o que precisa ser feito. E alguém que aprendeu a fazer isso de forma com muita maestria, né, é justamente José, a qual nós estamos modelando, estamos conversando sobre ele e vamos aqui aprender um pouco mais sobre este cara que faz a diferença, que fez a diferença na sua época e que tem muito a nos ensinar. Eu gosto muito da história de José, porque é alguém assim que estava digamos que ele estava no bem bom, né? Temos assim ele uma pessoa muito amada pelo seu pai, então ele tinha ali todo o olhar do seu pai, todo o cuidado do seu pai, mas tinha um olhar muito invejoso dos seus irmãos. E por conta desse grande amor que o pai dele tinha por ele, houve ali contenda, né, na sua casa, na sua família, e os irmãos pensaram em matar ele, mas não mataram e resolveram vendê-lo. Mas tudo que Deus faz, né, tudo que Deus permite que aconteça, ele usa até aquelas coisas ruins, né, até aquilo que era para dar errado, ele faz com que tudo contribua para o nosso bem. E assim também foi com a vida de José. Ele foi uma pessoa que foi aprendendo muito no processo. Ele na casa de Potifar administrava tudo, né? Ele já estava aprendendo como é que funcionava algumas coisas do Egito, na forma de administrar ali. E o mais interessante de tudo isso é que Deus ele tinha mostrado um sonho para ele, né? De governar sobre ali a sua família e sobre outros povos, mas Deus não mostrou para ele como que seria esse processo, quando que seria esse processo, né? As mesmas coisas acontecem conosco. Nós temos sonhos, objetivos, nós temos planos, mas a resposta ela sempre vem do Senhor, assim como diz lá no livro de Provérbios. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Colocar esses sonhos nas mãos de Deus, para que cumpra a vontade dele na nossa vida, né? Deus não é um Deus malvado e diz assim, não vou mais fazer o teu sonho, não sei o quê. Não, ele só quer que nós venhamos viver de acordo com a vontade dele e que esse sonho que nós temos venha glorificar o nome dele, né? Então, quando nós nos colocamos à disposição para poder receber esses sonhos que Deus tem para nós, quando nós nos colocamos ali disponíveis para Ele, Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, tá? Eu quero ler com você um texto que está lá em Gênesis, capítulo 40, do versículo 1 ao 8. Vamos lá. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José, para que os servisse, e ficaram um certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois,
O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo, ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados e indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: Tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: É Deus quem dá a interpretação, todavia contai-me os sonhos. Uma das características que José tinha, que é muito interessante, é a empatia. O que é empatia? É a habilidade de se colocar no lugar de outra pessoa. E por mais que ele estivesse ali na prisão, por mais que ele estivesse ali numa posição de escravo, né, ele se colocou no lugar daquelas pessoas, ele entendeu os sentimentos daquelas pessoas, daqueles homens, né? E isso é tão difícil de encontrar hoje em dia, né? É tão raro, porque as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas. As pessoas estão muito preocupadas com as suas realizações, com os seus objetivos, com aquilo que elas querem para a vida dela e acabam esquecendo todas as pessoas ao redor ali no processo, né? Então, o que a gente aprende com José, né? Que José, embora estivesse ali na prisão, ele já estava, o chefe ali da guarda, né, confiava tanto nele que colocou um próprio escravo para poder liderar ali a prisão. Onde já se viu isso, né? Um prisioneiro ser líder de outros prisioneiros. Mas José era muito bom naquilo que ele fazia. E administrar estava no sangue dele, né? Estava ali algo que fluía dele. E não só administrar, mas também ele é um ótimo líder, porque um líder, ele percebe o que as pessoas ali próximos dele estão passando e faz de tudo para poder resolver aquela situação. Então, Deus, ele foi todo o tempo. Se você observar a história de um ângulo maior, você vai perceber que em todo o tempo José estava passando por treinamentos. Deus colocou ele ali em situações onde ele iria aprender a ser um bom gestor, ser um bom líder, ser um bom administrador, para que no futuro, quando Deus o colocasse naquela posição de liderança, de uma liderança maior, né, de uma carga maior, digamos assim, ele já saberia o que fazer. Quando você é fiel no pouco, Deus, ele vai ter a plena certeza que você também vai ser fiel no muito, né? As pessoas, ele poderia muito bem dizer assim: Deus, ele tem um sonho para mim, porque ele interpretava sonhos. Então ele poderia dizer: nossa, Deus me deu um sonho em que eu vou ser governador, então eu vou esperar isso acontecer para que eu possa se mandar em tudo, né? E é engraçado isso, porque se ele tivesse feito com que se ele fosse agir como um gestor, como administrador, como governante, só quando ele chegasse naquele momento, ele não estaria pronto, não estaria preparado. É por isso que a nossa vida é sempre um processo. Então, aquilo que acontece na sua vida hoje, aquilo que está acontecendo, são formas de você treinar para a próxima fase. Quando você começa a olhar as situações, as dificuldades, as barreiras que você enfrenta como oportunidades, como formas de novos aprendizados, você pode ter certeza que quando chegar mais lá na frente você vai estar muito mais preparado, né? Às vezes a gente fica muito focado no futuro, em quem você quer ser, no que você quer ter, e acaba esquecendo todo o processo de aproveitar, de curtir, de desfrutar todo o processo que você está vivendo, né? Ontem eu assisti uma aula muito interessante e falava justamente sobre isso, né? De as pessoas ficarem focando muito no futuro e esquecerem o processo. Então, a maioria das pessoas tem um plano, uma ideia daquilo que elas querem fazer, só que o plano não é para a chegada.
O plano é para a caminhada, é para o processo, né? Então, às vezes, nem nada acontece conforme a gente quer, conforme os planos que nós temos, mas quando nós vivenciamos isso no dia a dia, quando nós nos dedicamos a isso no dia a dia, quando nós analisamos as situações ao nosso redor como oportunidade de crescimento, nós estaremos muito mais preparados para quando aquele momento no futuro chegar. Porque focar no futuro sem viver o presente é um erro gravíssimo. E focar no passado, né? Ficar ali se remoendo, se lembrando pelos erros que você cometeu, as coisas que você deixou de fazer, as coisas que você fez que acabou te prejudicando, né? Eu costumo dizer que todos nós somos responsáveis pelo que acontece e o que deixa de acontecer na nossa vida. Ah, mas fulano de tal fez isso e isso comigo. Não importa, não interessa. A responsabilidade é toda nossa, é toda sua. Se nós não assumirmos a responsabilidade pelas coisas que acontecem ou deixam de acontecer na nossa vida, sempre seremos vítimas de nós mesmos, vítimas das situações e vítimas não realiza nada. Pessoa que é vitimista, ela não faz nada acontecer. Então, eu sei que você tem grandes sonhos para fazer, grandes sonhos para realizar, e a maioria deles parece ser impossíveis, né? Parece ser muito distante. Mas, quando nós nos colocamos ali no lugar das outras pessoas, quando nós aproveitamos o processo, quando nós nos colocamos ali no presente, de viver a situação. Olha só o estado e situação em que José estava vivendo. Ele estava sendo ali gestor de uma prisão. Ele percebeu alguns prisioneiros que estavam ali mal, estavam ali abatidos, e ele foi lá, conversou com aqueles homens, interpretou aqueles sonhos e fez o que precisava ser feito. E para um deles ele fala, lembra-te de mim quando saíres. E aquele homem simplesmente esqueceu de José. De propósito? Não, tenho certeza que teve a mão de Deus ali, porque ainda não era chegada a hora. Então, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós fazemos, existe um propósito maior por trás de tudo isso. E nós precisamos aprender a olhar, ter esse olhar de aprendizado, esse olhar de crescimento, esse olhar de oportunidade. Mas o que eu posso aprender hoje com essa situação? O que eu posso fazer hoje com isso que aconteceu na minha vida? O que eu posso fazer hoje com toda essa energia, né, que está vindo, né? Uma pessoa que eu admiro muito, né, que é o Pablo Marçal, que inclusive é candidato a presidente do Brasil. Ele usa todas as energias que vêm até ele ao seu favor, mesmo que essa energia seja negativa. E foi uma coisa que eu aprendi com ele. Tudo é energia. Para você passar para a próxima fase, precisa de uma energia, precisa de um movimento, porque tudo acontece quando você se move. Então, às vezes, a gente fica parado esperando as coisas acontecerem, né? Esperando que venha cair no seu colo o seu objetivo realizado, o seu sonho ali, que você tanto quer, mas a realidade é que nós precisamos criar essa energia, nós que precisamos fazer os movimentos, nós que precisamos fazer o que precisa ser feito e colocar na conta de Deus. Colocar que Ele é soberano, maior do que todas as coisas e dizer, Senhor, resolve aí. Até aqui eu consigo, mas depois disso já não dá mais pra mim. Então tá na tua conta. Vou colocar na conta de Deus. E viver o processo. Viver com as pessoas que estão ali próximas de você. Sabe, ter esse sentimento de empatia, esse sentimento de grandeza, de nobreza que José tinha. Ele foi desenvolvendo ali com aquelas pessoas, ele foi dando atenção, foi exercendo realmente uma verdadeira liderança. Essa sensibilidade de olhar para as outras pessoas, de entender aquilo ali que ela está passando, de poder confortar ela naquela situação. Porque nós estamos muito presos no nosso ego, né? No egoísmo, onde só eu que tenho problema, é só eu que tenho isso, só eu que tenho aquilo. Não, todo mundo tem. Mas quando nós nos preocupamos em ajudar mais os outros, né, nessa questão de sempre nos colocar como pessoas mais empáticas, né, ter mais empatia, de se colocar no lugar dos outros ali que estão ao nosso redor e ajudar eles a resolver o problema deles, pode ter certeza, nós estamos plantando sementes ali para que nós possamos crescer também.
Então, que nesta terça-feira você venha começar a olhar para as pessoas ao seu redor com outro olhar, um olhar de empatia. Todos nós estamos passando por dificuldades, todos nós estamos passando por problemas, todos nós estamos passando por desafios, uns maiores, outros menores, mas quase ninguém está se importando com o outro. Quase ninguém está se importando com o desafio do outro. Cada um está focado em resolver o seu próprio desafio. Mas quando nós nos colocamos à disposição para ajudar outras pessoas, isso é como uma semente que está sendo plantada, que o fruto que der dela vai retornar para nós, com certeza. Então comece a olhar as pessoas ao seu redor, comece a contribuir na vida delas de alguma forma, comece a fazer aquilo que precisa ser feito por você e pelos outros também. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua bondade, benignidade. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o dono das nossas vidas e que sem ti nós não somos absolutamente nada. Que no dia de hoje, meu Deus, tu venha trazer à memória as pessoas que nós precisamos contribuir na vida delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia produtivo, um dia próspero e vamos pra cima fazer o que precisa ser feito. Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão!